essa dificuldade de comunicar. Portanto, este tipo de iniciativas eu considero bastante profícuas e, acima de tudo, vantajosas para todos, porque ao fim e ao cabo estamos a comunicar aquilo que se vai fazendo e a divulgar a própria Europa. A tendência foi incorporar no Estado todo tipo de respostas mais ou menos assistencialistas e também de orientação dos drivers económicos que puxam pela economia, no sentido de promover a sua recuperação. Hoje em dia assiste-se a uma mudança de paradigma mais assente no privado, desde logo pelas ideias liberais da economia e também ao nível da intervenção social. A Europa, apesar de ter uma sustentabilidade em termos geográficos relativamente considerável, tem grandes problemas estruturais e prova disso é que nós hoje vemos que a Organização Mundial do Comércio, onde a China entrou há relativamente pouco tempo, ganhou aqui um pendor e um ascendente relativamente grande nos últimos tempos. Estes desafios da recuperação económica não se põem concretamente apenas a nós portugueses, ou a nós ibéricos, ou a nós países do Sul, ou a nós pobres, ou a nós ricos, mas a todos Europa. Nós vemos hoje uma situação em termos mundiais de grandes desequilíbrios. Enquanto a Europa tem um sistema de legislação laboral muito rígida e de muitos direitos, vemos em termos de outros países, nomeadamente os países a vir, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que têm legislações laborais muito mais flexíveis. O segredo para alavancar a evolução de qualquer sociedade ao nível da história sempre foi, desde a antiguidade, a educação. Vemos por parte dos países europeus um investimento considerável em termos de formação. Vemos um esforço considerável no que diz respeito à questão de Bolonha e ao enquadramento universitário para haver uma uniformidade de critérios, os tais ETCs, para todas as pessoas poderem haver uma livre circulação de pessoas e de mercadorias e, neste caso, quando existe esta livre circulação de pessoas, também estamos a falar de recursos humanos que podem trabalhar e a sua formação ser reconhecida nos vários pontos da Europa. Novos problemas que surgem neste contexto, por exemplo, os problemas da imigração, o prolongamento da experiência média de vida, que, sendo uma conquista da humanidade, coloca também alguns desafios à sociedade enquanto custo que tem e oportunidade que eles acarretam. Portanto, estamos a falar aqui de como atacar vários tipos de fenómenos e vários tipos de problemas, velhos problemas e novos problemas. Apesar de termos políticas comuns, como o caso da agricultura, como o caso da energia, como o caso das pescas, e devo salientar que desde 1958 que a política agrícola comum não veio trazer grandes vantagens e hoje vemos que Portugal tem e padece de grandes insuficiências a nível europeu. As novas respostas a criar terão de ser claramente sustentáveis, replicáveis e ter alguma escalabilidade. Enquanto até agora, inserido muito numa resposta, eu diria, mais assistencialista, as respostas à crise do ponto de vista mais social, socioeconómico, têm sentado muito numa visão do Estado e transferindo para o Estado tudo aquilo que é resposta em termos de crise. Atualmente, hoje, quer a nível mais preventivo, quer a nível mais de promoção do desenvolvimento, ou seja, mais de sustentabilidade, aposta-se cada vez mais na participação da sociedade civil na própria resolução dos problemas e na sua prevenção. Esse é, para mim, se calhar o cerne da questão. É esta incapacidade de conseguirem pôr em metas e de não alterarem-nas depois quando estão a chegar ao momento. Tem-se assistido a pouco ênfase e pouco investimento naquilo que se chama avaliação de impacto. Tal falta de fiscalização que existe. Nós tivemos uma série de milhões de euros que entraram em Portugal e que muitas vezes foram investidos em benefícios pessoais dos empresários em vez de serem investidos na sua empresa e no crescimento económico da empresa, porque depois podia ter na mesma os benefícios pessoais que quis ter antes do tempo. Portanto, jogou no Euromilhões mesmo sem ter feito o registro e sem o dinheiro. E é isso que às vezes é preciso, é uma questão de mentalidade. A Europa estará nos próximos tempos em recessão, portanto a questão social será sem dúvida fundamental, estratégica nos próximos tempos. Eu estou a utilizar palavras muito vindas da gestão para atacar problemas sociais. É outro fenómeno que hoje em dia se verifica, que é um encontro entre duas linguagens que até aqui tinham vindo a ser
separadas e de alguma forma, não digo antagónicas, mas tinham vindo a ter uma existência paralela. Estas duas visões, com ganhos mútuos, estão atualmente a encontrar-se e a perceber que têm de trabalhar juntas para a construção de uma solução melhor. O problema económico consiste em que a Europa é o maior importador. Se nós formos a ver, nós somos os maiores importadores a nível mundial. Quanto mais os cidadãos participarem na construção das respostas para os seus próprios problemas, mais eficazes e sustentáveis são essas mesmas respostas. Vemos na Europa, por exemplo, a Alemanha, este ano, a previsão de crescimento está na ordem dos 1%. Portanto, estamos aqui a perceber que a Europa tem uma dificuldade muito grande em crescer. E isso mesmo leva-nos a pensar que modelo económico é que nós queremos, o que é que nós queremos hoje. O Estado português investe, mas depois não tem o retorno, nem a própria Europa tem, porque a maior parte das pessoas estão neste momento a fazer uma aposta não em exportação, mas de imigração para o Brasil e para a África, nomeadamente para Angola, Moçambique e África do Sul. Eu diria que a nível mundial a Europa tem os melhores quadros e temos quadros muito qualificados e tem uma mão de obra qualificada. Prova disso é que há alguns tempos houve em Portugal uma deslocalização de algumas empresas e mesmo na própria Europa, deslocalização de empresas para países, muitos deles como a Indonésia, como a Índia, que têm mão de obra que não é tão qualificada como a China e como eram produtos que exigiam essa dita mão de obra qualificada, depois voltaram novamente para a Europa. Ao longo da história tem vindo a ser demonstrado que, em termos gerais, socialmente, ser solidário é mais adaptado para uma evolução social do que não o ser. Atualmente, a questão que se coloca ao nível da Europa é os cidadãos da Europa que se colocam: eu vou ser solidário com quem? Com a minha família apenas, apenas com a minha região, com a região norte, com o meu país, Portugal, com os portugueses, ou também com os espanhóis e com os alemães. Este é o primeiro passo a dar e cada vez mais se demonstra que estamos todos no mesmo barco, não é? Ou seja, ao termos dado os passos que demos para chegar até aqui, não sermos solidários com toda a Europa, é um passo atrás. A Europa tem que caminhar nesse sentido, no que diz respeito à redução de direitos para tornarmos a nossa economia mais competitiva. Nós passamos muito tempo a pensar por nós e ainda muito com a perspectiva de que o segredo é alma de negócio e a detenção de informação é um sinal de poder, quando de facto, hoje em dia, a experiência tem vindo a demonstrar que isso já não é verdade, é o inverso. Nós temos que utilizar os nossos, eu diria, ponta de lanças que estão fora de Portugal e começarem a serem, digamos, uma pequena plataforma de poder adquirir conhecimentos e, acima de tudo, de exteriorizar e dar a conhecer aquilo que é feito em Portugal e nos países da Europa e haver aqui uma lógica de estratégica a nível nacional. Não há uma incompatibilidade entre um modelo empresarial lucrativo e uma mais-valia social. Se a caminhar para um modelo em que o económico e o social são um só. Aliás, a economia é uma ciência social. As políticas são as respostas às necessidades que nós temos no dia-a-dia, mas acima de tudo tem que haver este equilíbrio das necessidades do que é social, do que é económico. E nós vemos hoje paradigmas diferentes. Antes era a economia lucro e agora a economia social. Digamos, há aqui uma mudança interessante e que, sem dúvida, é fundamental nos dias de hoje, porque, caso contrário, o que aconteça é que, se nós não tivermos uma preocupação social, eles, se não nos baterem à porta por um lado, vão nos bater à porta pelo pior sentido e esse é, sem dúvida, aquilo que nós menos queremos. O aumento da insegurança nos países é consequência da falta de preocupação de políticas sociais que possam combater alguns flagelos, como o desemprego, como a criminalidade violenta, e isso são questões que nós, nos dias de hoje, temos que ver e conciliar com a questão económica. Acho que prefiro viver numa sociedade mais justa e mais segura, que é a minha, por enquanto, e espero que não só por enquanto, do que numa sociedade desbrica. Eu creio que também essas sociedades vão evoluir e já há alguns sinais ténues, mas há sinais de que também começarão a ter o tipo de fenómenos e de problemas típicos na sociedade dita ocidental. No imediato, no curto prazo, é um problema muito difícil de resolução porque é um problema de competição direta
arriscando-me a dizer, injusta. Desvalorização do preço do trabalho não é só a solução, porque quer queiramos, quer não. Nós, quando estamos a competir com a China, eles não têm estes problemas, porque não pagam segurança social, não têm estas questões. Portanto, esta questão económica e social tem que haver este equilíbrio e regulamentação. Hoje em dia estamos a assistir a dois mundos, não diria paralelos, mas em coexistência, dois modelos claramente diferentes, mas eu acho que um dia na história se vão encontrar. E a escolha que nós, todos a Europa, temos de fazer é qual é o modelo que nós queremos neste momento, posto perante esta realidade, e isto é uma realidade, ou seja, não vale a pena idealizar, também não vale a pena fechar muito e fazer um esforço, fechar fronteiras ao proteccionismo, porque a médio prazo também não creio que isso vá resultar muito. É que tipo de modelo é que nós queremos vir a adotar? Os países, todos eles são diferentes, mas todos eles têm problemas estruturais similares. O desemprego é algo que é transversal a todos, mas, por exemplo, Portugal pode ter uma situação de crescimento diferente da Europa, porque tem uma aposta de qualidade no turismo que é, sem dúvida, uma mais-valia. E aí, digamos, o investimento que é feito pelos capitais da Europa, os ditos fundos comunitários, têm que ser vistos e analisados em função das necessidades muito específicas e, se calhar, em vez de termos quadros comunitários numa lógica transversal de enquadramento europeu, às vezes têm que ser feitos especificamente para uma ou outra determinada situação.